Bom dia, boa tarde, boa noite, meus irmãos. Meu nome é Sidney Rodrigues, sou professor da Escola Bíblica na Igreja Batista Vale do Pitimbu e hoje nós vamos estudar o capítulo 20 de Juízes. Então, meu irmão, eu peço a você que pause o vídeo, faça a leitura de reconhecimento de todo o capítulo 20 de Juízes para que a gente possa iniciar nossa conversa. Todos sabem que estamos passando por um período de pandemia. Estamos em agosto de 2020, uma pandemia causada pelo coronavírus, Covid-19, e eu estou gravando da minha residência. Preparei um slide para vocês, vamos conversar sobre alguns dos versículos e vamos tirar algumas lições desses versículos. Antes de apresentar os versículos, eu gostaria de lembrar um pouco do capítulo 19. No capítulo 19, a gente viu que homens maus, filhos de Belial, a Bíblia chama eles assim, na cidade de Gibeá, pertencente à tribo de Benjamim, esses homens maus tentaram abusar de um levita. Como não conseguiram abusar do levita, passaram a abusar da concubina do levita, estupraram essa mulher por toda a noite e pela manhã ela morreu, vítima dessa atrocidade. Revoltado com o que tinha acontecido à sua concubina, o levita esquartejou a concubina e enviou os pedaços para todos os pedaços dela, para todas as tribos de Israel. Ao receber um pedaço da mulher, essas tribos, com exceção da de Benjamim, se reuniram e formaram uma turma de julgadores, representados por lideranças de todas as outras tribos que não tinham cometido a atrocidade. E aí eles decidem que aqueles homens maus que fizeram esse crime repugnante, essa atrocidade, eles devem pagar com a própria vida. Capítulo 20 de Juízes, versículo 11, diz assim: Assim se ajuntaram contra esta cidade todos os homens de Israel, unidos como um só homem. A cidade de Gibeá, claro, onde aconteceu esse crime repugnante. Versículos 12 e 13 do capítulo 20. Diz assim: As tribos de Israel enviaram homens por toda a tribo de Benjamim, para lhe dizerem: Que maldade é essa que se fez entre vós? Dai-nos agora os homens, filhos de Belial, que estão em Gibeá, para que os matemos e tiremos de Israel o mal. Porém Benjamim não quis ouvir a voz de seus irmãos, os filhos de Israel. Veja bem, se juntaram todas as outras tribos, fizeram toda uma estratégia. Se você leu todo o capítulo, você vai ver dos versículos 1 até o 11, ou 9, o 10, até o 10, toda uma estratégia que as outras tribos fizeram. Eles parcelaram a 10ª parte deles para fazer toda uma logística, para trazer alimento para aqueles homens que iam guerrear, para consertar os armamentos, para consertar as vestimentas de luta. Então, eles se prepararam para uma verdadeira guerra. E por que eles se prepararam? Porque a tribo de Benjamim era conhecida por ser uma tribo violenta. A tribo de Benjamim era conhecida por ser uma tribo violenta. Então, diante disso, todas as outras tribos se prepararam para um possível confronto. E
antes de iniciar esse confronto, eles exigem que Benjamim, que a tribo de Benjamim, entregue esses homens maus para evitar algo pior, evitar uma guerra entre as tribos. Mas, infelizmente, os homens de Benjamim não escutam e partem para a agressividade, né? Então, diante disso, a gente observa que nós, como cristãos, precisamos compreender e entender o momento e se arrepender das coisas erradas que fizemos. Nesse versículo 13 do capítulo 20, quando lemos, percebemos que os homens de Benjamim, né, da tribo de Benjamim, não se arrependem do que fizeram. Pelo contrário, em vez de entregar aqueles homens maus, que eles podiam ter feito isso, se eles tivessem se arrependido, com certeza, ou havia uma grande probabilidade das outras tribos aceitarem o arrependimento deles e perdoarem a tribo em si e condenar apenas aqueles homens que fizeram aquela atrocidade. Mas não. Eles preferem entrar numa batalha em vez de se arrepender. Então, o que aprendemos com isso? Que quando falhamos, temos que nos arrepender. O arrependimento é o primeiro passo para que o cristão mude de direção, passe, deixe as coisas velhas para trás e inicie uma caminhada para o que é novo, para o caminho correto, para o caminho de Jesus. Eu trouxe aqui para vocês o Mateus 3,8, que diz assim: produze, pois, frutos dignos de arrependimento. Se a tribo de Benjamim tivesse admitido sua falha, seu erro, tivesse se arrependido, teria entregado aqueles homens. Mas não. Eles partem para uma forma agressiva de ser, entendendo, claro, que não precisavam se arrepender daquele ato. Ou seja, a mente deles estava tão contaminada que algo tão repugnante não os abalou. Trouxe também aqui para a gente observar o versículo 7 do capítulo 15 de Lucas, que diz assim: digo-vos que, assim, havendo maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Ora, o próprio Jesus, falando para o povo e para os seus discípulos, diz que no céu há alegria quando um pecador se arrepende. Então, com certeza, se aqueles homens de Benjamim tivessem se arrependido, Deus ia orientar as outras tribos de uma outra forma. Veja bem, devido a essa negativa de Benjamim, a guerra teve que acontecer. E aí nós tínhamos, de um lado, 26 mil homens que puxavam da espada de Benjamim, mais 700 excelentes atiradores com funda da cidade de Gibeá. A Bíblia diz, no capítulo 20, que esses homens, esses 700 excelentes atiradores com funda da cidade de Gibeá, eles acertavam com a funda, né, um cabelo. E nós vimos, conhecendo a história da Bíblia, que Davi derrubou o gigante Golias com uma funda, uma pedra e uma funda. Ele disparou
né, girou, disparou em seu oponente, que era o gigante Golias, e o gigante Golias caiu ao chão e ele foi lá e cortou a cabeça do gigante Golias, vencendo a luta. Então, a gente vê que toda essa arrogância de Benjamim vinha de que eles tinham homens preparados e excelentes atiradores com funda. Então, era praticamente um arremesso com pedra e uma queda de um oponente. Do outro lado, nós tínhamos 400 mil homens que puxavam da espada de outras tribos, né? E aqui eu trouxe para vocês, para lembrar quem são essas outras tribos, né? Todo mundo sabe que são 12 tribos: Rúben, Simeão, Judá, Issacar, Zebulon, tribo de José, que é dividida por Manassés e Efraim. Normalmente, quando a gente vai ler alguma coisa da tribo de José, eles vão falar de Manassés ou de Efraim, não vão falar a tribo de José, certo? Então, tribo de Dan, a tribo de Naphtali, de Gad e de Asser. Tá faltando aí Levi e Benjamim, certo? Levi a gente sabe que são uma tribo que é espalhada por todas as outras tribos, são homens espalhados por todas as outras tribos, porque eles cuidam da parte espiritual de todas as outras tribos, né? Cuidam do templo, isso aí a gente sabe. E Benjamim, que é a tribo adversária. Vamos ler agora os versículos 26 e 27 do capítulo 20 de Juízes. Então, todos os filhos de Israel, todo o povo, subiram e vieram a Betel, e choraram, e estiveram ali perante o Senhor, e jejuaram aquele dia até a tarde, e perante o Senhor ofereceram holocaustos e ofertas pacíficas. E os filhos de Israel perguntaram ao Senhor, porquanto a arca da aliança de Deus estava ali naqueles dias. Antes de chegar nesse versículo aqui, no versículo 26, quando a gente faz a leitura, a gente percebe que houve duas batalhas anteriores a esse momento. Nas duas batalhas anteriores, a tribo de Benjamim venceu. E quando as outras tribos, a associação, o grupo formado pelas outras tribos, o exército formado pelas outras tribos, perde pela segunda vez para a tribo de Benjamim, que era bem menor, como a gente viu, que eles tinham 26 e a outra tribo, todos unidos, tinham 400 mil. Então, quando eles perdem pela segunda vez, eles choram, jejuam, se colocam aos pés do Senhor, oferecem holocaustos e ofertas pacíficas, né? E pedem a orientação, né, ao levita que estava ali entregando todos os pecados daquele povo perante a Arca da Aliança, que a gente sabe que a Arca ficava ali no meio da tribo, né? E nesse momento aqui estava em Betel, cidade de Betel, e aí eles entregam o problema diante do Senhor, e o Senhor dá uma resposta para eles, uma resposta positiva, né? Dizendo que eles poderiam ir a terceira vez na batalha contra os benjamitas, contra a tribo de Benjamim, que eles iriam vencer. Então está aqui o versículo 28. Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, ministrava perante eles naqueles dias, dizendo: tornaremos a sair ainda a pelejar contra os filhos de Benjamim, nosso irmão, ou desistiremos? Respondeu o Senhor:
sube, que amanhã os entregarei nas vossas mãos. Como eu acabei de dizer para vocês. Depois que eles se entregaram ao Senhor, depois que eles entregaram um problema ao Senhor, eles oraram, eles jejuaram, eles perguntaram a Deus se deveriam continuar com essa batalha, onde todas as tribos estavam, em vez de unidas em prol do crescimento da palavra do Senhor, estavam divididas. A gente viu que durante todo o livro de Juízes a coisa foi progredindo para o mal. Cada tribo fazia o que queria dentro do seu território, não estavam mais voltados para o Senhor. E nesse momento aqui, eles, diante da dificuldade, como a gente percebe muito em todo o capítulo de Juízes, diante da dificuldade, eles buscam a Deus, e Deus dá a eles a oportunidade de se arrepender, de entregar e de mudar, mas infelizmente eles voltam a cometer as mesmas falhas, ou até piores, como foi o caso agora. Depois de se entregarem, depois que os homens das outras tribos, os guerreiros das outras tribos de Israel, se colocaram perante o Senhor, jejuaram, oraram, ofereceram holocausto, o Senhor deu a ideia para eles de imitarem uma estratégia antiga feita por Josué. Essa estratégia consistia em ele dividiu o exército em dois, o exército das outras tribos de Israel em dois, e uma parte ia oculta atacar a cidade de Benjamim, e a outra parcela do exército iria distrair o exército de Benjamim. Eles fingiriam a luta e depois passariam a correr como se estivessem recuando, e o exército de Benjamim, empolgado, achando que tinham vencido, como já tinham vencido 2 outras batalhas, eles empolgados iam continuar perseguindo essa parte do exército que estava fingindo fuga. E aí, enquanto isso, a outra parte destruiria a cidade de Benjamim, todos os seus habitantes, e depois viria atacar pela retaguarda o exército de Benjamim. Então, o exército de Benjamim ficaria no centro, e esses dois atacariam pela frente e pela retaguarda. E eu trouxe aqui também para vocês o versículo de Josué, onde ele usou a mesma estratégia contra o exército da cidade de Ai. Então Josué se levantou e toda a gente de guerra para subir contra Ai. Escolheu Josué 30.000 homens valentes e os enviou de noite. Deu-lhes ordem, dizendo: Eis que vos porei de emboscada contra a cidade, por detrás dela. Não vos distancieis muito da cidade, e todos estarei alertas. Então, as outras tribos de Israel usaram dessa estratégia para vencer Benjamim. E o resultado disso? O resultado disso foi 40.000 mortes das outras tribos e 50.100 mortos da tribo de Benjamim. A tribo de Benjamim foi quase exterminada. Só não foi totalmente porque alguns conseguiram fugir para o deserto. Então daí a gente tira um novo ensinamento. Que ensinamento é esse? Na nossa caminhada cristã, nós devemos a todo momento buscar evoluir. E nós estamos cansados de saber que nós só podemos evoluir se orarmos, se estudarmos a Bíblia, se entregarmos o nosso caminho verdadeiramente para o Senhor.
Então, esses homens da tribo de Benjamim, como também os das outras tribos, estavam todo o tempo brincando com os ensinamentos do Senhor, brincando com o que eles deveriam realmente aprender e executar em relação ao que Deus queria deles. Deus separou eles para que eles pudessem ser um povo santo. Eles não estavam sendo povo santo, eles estavam imitando costumes negativos de outras tribos e até piorando esses costumes, né? Então, aqui eu trouxe para vocês o Gálatas 6,7 que diz: Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também se fará. Então, o que é que acontece? As tribos, todas elas sem exceção, vinham cometendo falhas, pediam socorro, Deus ajudava, dava a oportunidade deles mudarem de direção, de se arrependerem, mas eles passavam um momento bem mais próximo do Senhor e depois voltavam a fazer coisas piores. E foram progredindo cada vez mais. Então eles semearam coisas negativas para a vida deles. E se você semear o mal, não tem como vir o bem. Então, eles ceifaram com essa batalha, né, o que eles vinham semeando. Então, a ceifa foi a morte de mais de 90.000 homens numa guerra entre eles mesmos. Essa guerra serviu simplesmente para enfraquecer a nação de Israel. Então, meu irmão, se você tem alguma dúvida, pode enviar para nossas redes sociais. Se você tem alguma sugestão, também pode enviar para nossas redes sociais, que com certeza os professores da escola bíblica ou até mesmo o nosso pastor vai te responder com todo prazer. Então, que Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, esteja com vocês e até a próxima.